Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Com muita alegria que nós podemos, nesse dia da EBD, falar um pouquinho sobre como a Bíblia marca a nossa vida e como ela transforma a nossa vida. O mês que estamos tem tido como tema ensinar para transformar. E você já deve ter observado o texto do seu boletim para essa semana. E quando o ensino não transforma? Esse é o nosso tema. E quando o ensino não transforma? E eu quero começar levando você a lembrar um pouquinho daquilo que você já aprendeu na tua jornada de vida. Não sei, aqui temos irmãos desde bem jovens, adolescentes ainda, até pessoas já bem experimentadas, pessoas que têm uma jornada longa de vida. Mas todos nós que passamos em algum momento, seja você adolescente, seja irmão já mais idoso, pelos bancos escolares, tivemos em um dado momento, ou em algum momento da nossa trajetória escolar, a experiência de sentir que a gente estava estudando alguma coisa que não servia para nada. Você já teve essa experiência, Angélica? Eu sei que normalmente o pessoal fica com vergonha de reconhecer isso. Mas, irmãos, podem perder a vergonha, eu sei que isso aconteceu com você. Aconteceu comigo. Essa é a realidade. Por exemplo, eu tenho uma trajetória de vida acadêmica na teologia. Graças a Deus por isso. Até quando eu trabalhava no banco, o pessoal perguntava, o que você estudou? Teologia. A pessoa perguntava, você é padre? Eu falei, não, sou padre. O pessoal perguntava, sempre isso. Estudou teologia, está fazendo o que trabalhando no banco, né? E quase que eu respondia, eu também não sei. Mas a realidade é que a minha jornada na teologia fez com que eu esquecesse um monte de coisa. Se você me perguntar alguma coisa de química, eu não sei nada. Absolutamente nada. Química orgânica, inorgânica, aqueles... Eu não sei. Não sei. E assim, os médicos, os farmacêuticos, com certeza sabem. Não é verdade? Por quê? Porque eles continuam usando, continuam trabalhando com aquilo ali, precisam daquele conhecimento. Eu estudei química. Irmãos, eu passei em vestibular. Algumas vezes até. Sabia direitinho para passar na prova. Uma vez aprovado, né? Se deleta, que abre a cabeça, arranca lá de dentro e joga fora. Os adolescentes e jovens que estão aqui, saibam do seguinte, continuem estudando, se esmerem, se esforcem, passem na prova, e aí sejam felizes. Mas primeiro passa na prova, tá bom? Combinado? Irmãos, é essa dinâmica, isso acontece muito. O que me dá raiva às vezes, pastor Carlos, é quando eu vejo um seminarista falando isso. Eu não sei por que eu estou estudando grego. Angélica, quando alguém fala isso para mim, me dá uma raiva. Será que é porque eu sou professor de grego? Pode ser. Mas porque eu vejo utilidade nisso. Eu sei para que serve. Eu uso até hoje. Não é? Entrei no seminário em 2001, comecei a estudar grego em 2002 e nunca mais parei de usar. Para mim faz sentido. Para outros não. Para uns a matemática faz sentido, para outros não. Não é? Isso depende da nossa experiência de vida, isso depende do quanto aquilo que você aprendeu, ou acha que aprendeu, transformou ou não a tua vida. Entendeu? Para alguns, conhecer a matemática transforma a vida. Imagina um engenheiro que não sabe calcular a construção. Imagina um músico que não sabe ler a partitura. Imagina o teólogo que não sabe grego.
Imagina um médico que não sabe biologia. Algum problema vai ter aí. Por que esses irmãos e por que esses profissionais continuam estudando aquilo que outros fazem questão de esquecer? Porque aquilo transforma a sua vida, orienta a sua atuação, dita o seu comportamento, ou não? É assim. Eu me lembro quando eu fui trabalhar no banco, eu tive que ressuscitar o meu conhecimento da matemática. Aquele que eu estava meio que fazendo questão de deixar para lá. Tive que trazer à tona novamente. O ensino nem sempre transforma. O ensino nem sempre toca. O ensino nem sempre muda a nossa forma de ver o mundo. E nesse mês nós falamos ensinar para transformar. E é claro, estamos aplicando isso ao ensino da palavra de Deus, o ensino bíblico. Esse ensino bíblico, ele necessariamente tem que transformar. Mas a pergunta que fica é: por que algumas pessoas estudam tanto a Bíblia e não têm a sua vida transformada? Por que algumas pessoas estudam tanto a Bíblia e fazem com esse conhecimento, com esse conteúdo bíblico, a mesma coisa que eu fiz com a química? Deletam totalmente da sua mente, do seu coração. Por quê? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É notável, queridos, que há irmãos que passam 30, 40, 50 anos na EBD e não sabem nada. E o pior, às vezes até tem muito conhecimento teórico, mas não vivem nada daquilo que ouviram nas salas da escola bíblica durante décadas. Tem alguma coisa errada aí. De quem será a culpa? Ah, a culpa é do diretor da EBD, a culpa é do ministro da Educação Cristã, ele que não está ensinando direito. Pode até ser. Mas eu acho que tem um pouco mais de coisa aí. Eu acho que a gente precisa tentar entender melhor esse problema. Por que algumas pessoas estudam tanto a Bíblia e não têm sua vida transformada? Abre comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Semana passada, ouvindo o nosso pastor pregar sobre as bem-aventuranças, a abertura do Sermão do Monte, não tem como não sentir o coração tocado. Esse é um texto especial demais. Esse é um texto importante demais para nós compreendermos a nossa própria vida, a nossa própria jornada como cristão. Como o próprio nome diz, este é um sermão. Jesus ensinava o povo aqui. Ou seja, aqui ele trata de ensino, sim, mas de um ensino que transforma. Agora, nos versos 17 a 20, talvez nós encontremos a resposta à pergunta: por que algumas pessoas estudam a Bíblia e não têm sua vida transformada? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, porém, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Santo Deus, diante de nós está a tua palavra, palavra viva, palavra transformadora. Que
nessa manhã tenhamos um tempo de reflexão sobre como relacionamos a teoria que recebemos e aquilo que verdadeiramente praticamos em nossas vidas. Fala a tua igreja, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nada sou para abrir a minha boca diante dos meus irmãos, mas meu pedido, minha súplica ao Senhor, é que por misericórdia e graça, a despeito do instrumento, eu possa ser a boca do Senhor ao teu povo nessa manhã. Apenas, exclusivamente, para a glória do teu santo e bendito nome. Deus, por favor, nos conduza nesse tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante de nós está o parágrafo-chave do Sermão do Monte. Se você quer entender tudo aquilo que Jesus fala entre o capítulo 5 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, também no seu paralelo lá no Evangelho de Lucas, você precisa compreender esses versos. Compreendendo esses 4 versos, você compreenderá o Sermão da Montanha. Um dos textos mais belos, mais pregados, mais conhecidos de Jesus Cristo, da lavra do ensino de Jesus Cristo, registrado aqui na pena de Mateus, o apóstolo. Como eu já disse no início, aqui estamos diante de um texto de ensino, propriamente focado no ensino. Talvez colecionado dessa maneira por Mateus, talvez administrado exatamente nessa ordem por Jesus, não temos como saber exatamente. Até mesmo porque os evangelistas nos revelam que Jesus ensinou muito mais do que apenas o que aqui está registrado. O que motivou essas palavras, você encontra nos versos 23 a 25 do capítulo 4, o capítulo anterior. Jesus, ele olhou as multidões, olhou o povo, e decidiu então conduzi-las através do ministério da sua palavra. Ele fez isso focando prioritariamente nos discípulos. Cerca de 1 ano atrás eu preguei sobre isso aqui na igreja, falando que o alcançar as multidões só é possível através do ensinamento a poucos discípulos. Veja, portanto, no verso 1 do capítulo 1, que Jesus Cristo, ele se dirige aos discípulos. Vendo as multidões, subiu ao monte, local de autoridade, e como se assentasse posição de ensino dos rabis daquela época, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus tinha uma turma definida. Jesus não tinha uma turba ao seu redor. Jesus tinha uma turma. A turma de Jesus eram os seus discípulos, a eles ele dirige o seu ensino. O Sermão do Monte, portanto, é dirigido aos discípulos de Jesus, com o objetivo preciso de ensiná-los. Aqui nós temos o conteúdo do ensino de Jesus, sua didaquê, sua doutrina. Aqui nós temos o método de ensino de Jesus, a sua didática. E aqui nós temos a posição autoritativa de Jesus enquanto mestre. Ele é o próprio didáscalos. No modelo hebraico, no modelo judaico, sobe a um lugar alto, ensina assentado. E então entrega a palavra àquele povo. Semana passada aprendemos como viver uma vida feliz. E aqui nas bem-aventuranças nós temos nada mais nada menos do que a introdução do Sermão da Montanha. É aquele momento em que o pregador tenta chamar a atenção do povo para si. Preste atenção no que eu estou falando. Vocês viram? É aquele momento que o pregador faz uma piadinha de esquecer a química, de esquecer o que aprendeu na escola. Agora, claro, Jesus faz isso muito melhor do que a gente.
Ele diz assim: você quer aprender a ser feliz? Eu tenho a receita da felicidade. E cheio de figuras de linguagem, utilizando-se de paradoxos, Jesus chama a atenção daquele povo dizendo: venham ser felizes. E ao final da sua receita da felicidade está justamente o risco da perseguição. Mas essa altura do campeonato todo mundo já estava de ouvidos bem atentos àquilo que Jesus tinha a dizer. Ele segue mais adiante, eu não vou tratar aqui porque é o texto do sermão da noite. Então volte à noite para ouvir o nosso pastor pregando no verso 13 até o verso 16. Mas esse momento do verso 13 até o verso 16, de certa forma, é aquilo que a gente chama na homilética de transição. Na arte da pregação, Jesus ele faz uma transição. É quando ele tira a sua atenção, a atenção de quem o ouvia, para a sua ilustração, para a sua captação, e começa a conduzir a atenção do povo para o texto que ele vai expor, para o conteúdo propriamente dito do ensino. Chegamos então no verso 17 ao verso 20. Aqui temos aquilo que chamamos na homilética, na pregação lá no seminário, de proposição. Que palavra difícil é essa, né? Proposição. O que é a proposição do sermão? É aquele resumo do sermão. É aquela frase que sintetiza tudo. É isso aqui. Jesus, ele dá a sua tese, o seu argumento nesses versos. Ele diz para a gente assim: olha só, preste atenção, eu vim falar um negócio importante para vocês aqui. E o que eu vim ensinar para vocês é: a lei continua valendo. Percebe o que ele diz logo no início? Não vim revogar a lei, mas a vim cumprir. A lei continua valendo. Aí você vai falar: pastor, mas não é isso não. O Evangelho diz que a gente não está mais sob a lei. Que história é essa que Jesus vem dizer que a lei continua valendo? É isso aí. É isso que ele vai dizer. Mas eu vou explicar para você, espero eu, nesses próximos minutos. Acompanhe comigo qual será a nossa trilha. A nossa trilha vai ser um acróstico. JVJ. JVJ. Justiça, vida, Jesus. Justiça, vida, Jesus. Preste atenção nisso, tá? A justiça do reino de Deus é a vida de Jesus. A justiça do reino de Deus é a vida de Jesus. JVJ. Justiça, vida, Jesus. Gravou? Esquece não, hein? JVJ, Marinete. É isso aí. Muito bem. O que nós podemos observar aqui? No primeiro momento, nós observamos que esse ensino que não transforma, ele acontece porque muitas vezes não se compreende o valor da palavra. A justiça do reino de Deus, a justiça do reino de Deus, ela só pode ser compreendida à luz do valor da palavra de Deus. Alguns dizem: deixa para lá a lei, não estamos sob a lei. É verdade, não estamos sob a lei, no sentido de que a lei não tem a capacidade de nos salvar. No sentido que através da obediência à lei, a nossa justiça continuará sendo diante de Deus imunda, trapo imundo. Jamais alcançaremos o ideal de Deus. Por isso, não podemos confiar nas obras da lei, porque nós mesmos não as cumprimos como deveríamos. E Jesus vai tratar disso daqui a pouco. O ponto é que, por conta desse discurso, muitos dizem: esquece a Bíblia. Um indivíduo aí nessa semana, não citarei o nome para não dar ibope, né? Para não dar
fama para coisa ruim. O indivíduo aí, ele escreveu para uma determinada pessoa que ocupa alguma visibilidade na mídia, esquece esse negócio de Bíblia. O que importa é Jesus. A Bíblia é só uma coleção de experiências religiosas. O que Jesus diz diante disso? O que Jesus diria a essa pessoa que usa o nome do próprio Cristo para tentar abolir o texto sagrado que o Cristo veio obedecer e cumprir? Algumas pessoas não têm sua vida transformada porque não valorizam, porque não entendem o valor da palavra de Deus, que não compreendem a própria natureza da palavra de Deus, que não existe à toa, mas é a palavra inspirada, inerrante, infalível, suficiente, em que cada uma das palavras registradas pelos autores originais é verdadeira e provém do próprio Deus, em que todas as palavras no seu conjunto e na sua mensagem maior apontam para o Cristo, o Verbo de Deus. Essa é a palavra. Como entender então? Eu quero que você olhe comigo para os versos 17 a 19. Vamos compreender como Jesus estrutura o argumento aqui e como Mateus o registra. Acompanhe comigo. No primeiro momento, no verso 17, nós temos Jesus apresentando por que ele veio. Por que Jesus veio? Para nos salvar. Por que Jesus veio? Para pagar o preço do pecado. Tudo isso é verdade. Mas onde tudo isso estava determinado? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O texto prossegue. Depois dessa afirmação categórica, depois de Jesus colocar a sua proposição do sermão, a grande ideia da sua mensagem, ele explica essa grande ideia. Por que eu vim então fazer com que essa lei seja cumprida? Verso 18. Porque faz parte do plano histórico de Deus que toda a lei seja cumprida. Toda a lei ao nível do detalhe. Veja, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Em outra versão, nem a menor letra, nem o menor traço. Aqui no texto grego nós temos a menor letra, literalmente a letra iota. E a letra iota, ela muitas vezes aparece num fenômeno que nós não temos na nossa língua portuguesa, que a gente chama de iota subscrito. É quando essa letra iota, que tem o som de i, ela aparece embaixo de outra letra. E quando ela aparece embaixo de outra letra, sequer ela é pronunciada. Lembra disso, Carlinhos? Esquece não, hein? O iota subscrito, ele aparece embaixo de 3 letras do alfabeto grego. O alfa, o eta e o ômega. E ele simplesmente tem a função de nos dar uma dica gramatical. É essa letrinha que sequer é pronunciada que aparece aqui no texto. Pastor, Jesus estava falando em aramaico, eles não sabiam nada de grego, sim, mas provavelmente ele fez alguma referência ao iode da língua hebraica. O alfabeto hebraico, ele é sempre num quadrado. Quando a gente está aprendendo lá no seminário, o professor manda a gente comprar aquele caderno que tem aqueles quadradinhos, sabe? Para a gente fazer as letras dentro do quadradinho.
e tentar melhorar a nossa letra. Comigo nunca deu certo, a minha letra é feia demais. Mas a letra iode, ela ocupa 1/4 do quadrado. Então nós temos letras que ocupam o quadrado inteiro, nós temos letras que ocupam metade do quadrado, aí fica um retângulo, e nós temos a única letra que ocupa só 1/4 do quadrado. Só um pedacinho do quadrado. É a menor letra do alfabeto hebraico, a letra iode. Provavelmente foi a letra que Jesus mencionou, é a mesma para o aramaico, né? A língua franca de Jesus naquela época. E ele diz, ou um tio, aqui na revista atualizada de Almeida, ou um tio. Que tio é esse? Nem tinha acento. No aramaico não tem acento, no grego naquela época não era grafado com acento, hoje é. Como que fica esse negócio aqui? Não tinha tio. Sim, aqui o tradutor tentou dar uma adaptada para a gente entender. A palavra grega que aparece aqui é keraia, que significa literalmente chifre. O que ele está querendo dizer aqui? Uma pontinha de letra. Por quê? Porque existem aquelas pontinhas de letra que fazem toda a diferença, não é? Você já reparou a diferença entre o C maiúsculo e o G maiúsculo no nosso alfabeto? É só aquela curvinha, né? Agora, se você tira a curvinha, muda tudo. Não é verdade? Não muda tudo? Se você acrescenta a curvinha, também muda muita coisa. Não é assim? Muito bem. Da mesma maneira, essa palavra grega, keraia, ela era usada para se referir a esses pedaços de letra. Por exemplo, no alfabeto hebraico, a diferença entre um D e um R é um keraia. Entre o resh e o dalet é um pontinho de letra. Uma curvinha só a mais, um chifrezinho a mais que o dalet tem e o resh não tem. O que Jesus está querendo dizer aqui? Não há detalhe que não seja importante na palavra de Deus. Não há nenhum pedacinho que você possa dizer assim, joga fora que isso aí ficou para trás. Esquece esse negócio que isso não é para hoje. O argumento é circunstancial. Quando alguém chegar para você e falar assim, ó, isso aqui é circunstancial, você já fala, lá vem bomba. Diga aí, o que é circunstancial? Ah, pastor, mas espera aí, não tem nada na Bíblia que ficou restrito àquela cultura? Tem sim. Às vezes, um mandamento específico era daquela cultura, mas o princípio que aquele mandamento revela é eterno. As irmãs não estão com véu na cabeça. Por que não estão? Se 1 Coríntios 11 fala de véu. Porque o próprio texto bíblico, no mesmo capítulo, Paulo fala que aquela era uma tradição daquelas igrejas. Mas o princípio ilustrado pela prática do véu naquela época permanece até hoje. Qual é o princípio? O princípio da submissão da esposa ao seu marido. O princípio não caiu. O princípio permanece. A forma como esse princípio se manifesta, que muda, de acordo com a cultura. Não faria o menor sentido as irmãs ficarem usando véu na cabeça, nem aqui e nem em nenhum outro lugar. Isso não comunicaria nada. É esvaziar a prática do seu princípio. Mas eu não vim aqui ficar falando de princípios hermenêuticos. Eu vim aqui destacar o fato de que Jesus Cristo estabelece que a lei é importante. Ela é importante na história da salvação. Note, até que o céu e a terra passem. Até que o céu e a terra passem. Em Lucas 21, 33, o próprio Jesus diz algo ainda mais forte e enfático. Ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
E ao mesmo tempo que nós então entendemos que Jesus tinha em alta conta a lei de Deus, fica a pergunta, mas por que lá em Lucas ele diz que as palavras não vão passar e aqui ele disse que as palavras vão passar? A chave está em você compreender a palavra cumprir. Final do verso 18, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Final do verso 17, vim para cumprir. O que significa isso? O que significa cumprir? Veja que no verso 17, Jesus fala leis e profetas. Um texto legal se cumpre de uma maneira. Um texto profético se cumpre de outra maneira. Não é verdade? Pensa comigo. Você deve cumprir a lei. O que isso significa? Que existe uma norma que você deve obedecer. Não é assim? Cumpriu-se a profecia. O sentido é outro. Que alguma coisa foi dito que ocorreria e agora de fato aconteceu. Conseguem perceber a diferença? Consegue? O que Jesus está querendo dizer aqui? O verbo plerou, o substantivo pleroma no grego, significa levar à perfeição. Levar à perfeição. A lei deve ser levada à perfeição em todos os seus mandamentos. A profecia deve ser levada à perfeição em todas as suas predições. E então virá o fim. Por isso que há essa diferença entre até que o céu e a terra passem, em Mateus 5:18, e Lucas 21:33. Mesmo depois que a terra passará, ainda assim continuaremos com a palavra de Deus valendo. A palavra de Deus sempre valerá, porém, existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas nessa história, agora, aqui e agora. E quem é que cumpre isso? Jesus. A lei, portanto, tem valor permanente. Tem valor histórico, até que céu e terra passem. Tem valor na sua extensão, até a menor parte, iotil. E tem um limite na sua perfeição, até que tudo seja cumprido. E por que isso é importante na nossa vida? Verso 19. Leia aí comigo o verso 19. No verso 19 nós lemos o seguinte: todo aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui nós temos um binômio. De um lado, aqueles que violam e ensinam a violar os mandamentos do Senhor. E não importa se são todos ou se são somente alguns. De outro lado, aqueles que observam e ensinam a observar. Os que violam e ensinam a violar serão os menores. Os que observam e ensinam a observar serão os maiores no reino dos céus. Veja então que aqui aparece a expressão reino dos céus. Jesus está dizendo como que as coisas funcionam no reino dos céus. Justiça, a justiça do reino dos céus. Como a justiça do reino dos céus é?
Vamos fechar tudo? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça? Jesus, ele veio cumprir. Toda a lei vale historicamente, na sua extensão e buscando a perfeição. A recompensa do súdito do reino de Deus depende da obediência e do ensino fiel a essa lei. Compreenderam o que estudamos até aqui? Em uma frase, lembrando o J... V... Ah, tá, os irmãos estão lembrando. Muito bem. JVJ. A justiça do reino de Deus acontece segundo a vida de Jesus. Lembra, justiça, vida, Jesus? A justiça do reino de Deus, a primeira frase que eu disse é a vida de Jesus. A justiça do reino de Deus é a vida de Jesus. Por quê? Versos 17 a 19 nos ensinam. Porque a justiça do reino de Deus acontece quando vivemos conforme a vida de Jesus. Ele veio cumprir a lei. E ele diz que aquele que cumpre é grande no reino dos céus. É assim que nós devemos viver também, não deixando passar nenhum detalhe da lei de Deus, vivendo uma vida perfeita. Ih, pastor, deu ruim. Você está dizendo que Jesus está dizendo que eu tenho que viver uma vida perfeita. Todo aquele que dá valor à palavra de Deus entende isso. A vida do crente, a meta do crente é viver a vida perfeita. E digo mais, já caminhando para o final, porque a gente falou da justiça perfeita, mas tem a vida de Jesus. A vida do crente, ela deve ser tão perfeita quanto a vida de Jesus. Pastor, heresia. Vim aqui para ouvir besteira hoje de manhã. Pastor Caselias, manda embora. Diaconato, pode mandar embora amanhã. Pastor Lucas enlouqueceu. Está pregando doutrina holiness. Está pegando doutrina da santidade absoluta. Tô não, calma. Tem o verso 20. A gente precisa ler o verso 20 para a gente entender. Jesus está sim dizendo que a justiça do reino de Deus é a vida perfeita, porque a justiça do reino de Deus é a vida de Jesus. Jesus viveu a vida perfeita. Não existe outro padrão para o reino de Deus que não seja a própria vida de Cristo. Não existe outro modelo, não existe outro exemplo, não existe outra lei. Cristo, ele não é apenas o intérprete, o mediador da lei. Ele é aquele que detém a autoridade para legislar. E ele é aquele que diz, é possível viver assim porque eu vivi. E isso nos leva necessariamente para uma aplicação. Não há outra vida que o crente deva buscar que não seja a vida da imitação de Cristo. Mas ao mesmo tempo continuamos com a pulga atrás da orelha, afinal de contas, nós não conseguimos, eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue, mas ainda assim Jesus diz assim para mim e para você no verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram exatamente aqueles caras que ensinavam e ninguém mudava. O ensino dos escribas e fariseus era um ensino que não transformava. E quem está dizendo isso não sou eu não, quem está dizendo isso são os próprios alunos deles. Folhei aí para o final do Sermão do Monte, final do capítulo 7. Olha só o que diz a palavra de Deus, verso 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. Por que as multidões estavam maravilhadas? Por que as multidões gostaram tanto do ensino de Jesus? Porque eles fizeram uma comparação.
Olha o verso 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A justiça do cristão, do súdito do reino de Deus, deve exceder a dos escribas. E eram justamente os escribas, os mestres, que a multidão reprovou. Por quê? A gente já está ouvindo muito esses caras. De novo, a mesma lenga-lenga, a mesma ladainha, ouvindo os escribas. Mas agora é diferente, porque agora esse mestre Jesus, esse rabi que ensina sentado no monte, o ensino dele tem autoridade. O ensino dele vale a pena ser ouvido. Os escribas e os fariseus, eles não ensinavam de maneira transformadora, o seu ensino não produzia mudança, porque eles não compreendiam o propósito da palavra. Eles compreendiam muito, eles sabiam muito, ou tinham muito na memória o conteúdo da palavra, mas eles não entendiam o propósito da palavra. Na boca dos escribas e fariseus, ou trazendo para os dias de hoje, na boca dos críticos liberais, na boca dos tradicionalistas religiosos, na boca dos legalistas hipócritas, a palavra de Deus é veneno. Mas na boca de Jesus, a lei de Deus, ela é doce. Pastor, não estou lendo isso aqui no texto 20, no verso 20, não. Estou conseguindo ver isso aqui, não. Pelo contrário, estou vendo aqui um Jesus que dificultou o negócio. O que eu estou vendo aqui é um Jesus que disse assim, se a vossa justiça não excederem muito a dos religiosos, eu olho para os religiosos e vejo uma vida mais ética do que a minha. Eu olho a vida dos religiosos e vejo uma vida socialmente mais aceitável do que a minha. Complicou para mim, porque Jesus está dizendo que esses caras que estudavam a lei, eles viviam no patamar A, que eu tenho que ver no patamar A vezes 1000. Excederem muito, sobrepujarem muito, quantitativamente, qualitativamente, em termos de extensão, de abrangência. Como que eu faço isso? Tem como não. E o pior, pastor, Jesus diz que isso é uma condição para entrar no reino dos céus. Olha o que o texto diz no final. Jamais entrareis no reino dos céus, se a justiça não for maior do que a dos religiosos mais fervorosos, não tem lugar no céu. Pastor, o negócio ficou muito complicado. Porque veja só, no verso anterior, Jesus disse até que aqueles que descumprem alguma coisa da lei vão entrar no reino dos céus, só vão ser os menores. Não é isso que está escrito aí no verso anterior? Sabe aquelas coisas que a gente lê milhões de vezes e a gente não observa? Essa semana eu observei isso. Eu falei, peraí, o cara que ensina errado vai entrar, mas aquele que não tem justiça maior do que justamente esses que ensinam errado, não vão entrar. Ué, deu um nó na minha cabeça isso aí. E esse nó me fez pensar no seguinte. Jesus aqui, ele está propositadamente apontando a grandiosidade da lei de Deus e da santidade de Deus para confrontar a sujeira e a pecaminosidade humana.
Não apenas dos escribas e fariseus, mas de todos nós. Aquilo que Jesus diz aqui no verso 20 expressa o propósito da palavra. A palavra de Deus não é um manual ético, ainda que trate sim de como devemos viver. Mas o objetivo principal da palavra de Deus não é ser um texto legal, não é ser um código legal. O objetivo da palavra de Deus é mostrar quem Deus é e o que Ele fez, e quem nós somos e o que devemos fazer para reatarmos essa relação que um dia perdemos com o nosso Criador. Para isso que a Bíblia serve. Os escribas e fariseus, eles olhavam para a Bíblia e achavam que a Bíblia servia para salvar a eles mesmos. A Bíblia não salva. A Bíblia é a palavra confiável, a única palavra confiável daquele que salva. Você consegue perceber a diferença? Eu sei muito a Bíblia, frequento a escola dominical a vida inteira. Que legal. Se a sua justiça, se a justiça que Deus enxergar em você não for perfeita, guarda essa palavra, perfeita, pleroma, cumprida totalmente, você e eu jamais entraremos no reino dos céus. Pastor, então ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Não tem jeito. Ora, ninguém vai para o céu sozinho. Isso é verdade. Ninguém vai para o céu pela força do seu braço. É verdade. Ninguém vai para o céu porque conquistou o céu, porque escolheu o céu, porque conseguiu o céu, porque alcançou o padrão do céu. Nós vamos para o céu, porque o dono do céu veio do céu para me buscar e para colocar no meu coração uma justiça que não é minha, mas é uma justiça que Ele comprou, vivendo uma vida perfeita, cumprindo cada i e cada tio da lei, subindo na cruz do Calvário, pagando a penalidade da minha culpa. Por isso eu vou para o céu. Não porque eu sou justo, mas porque eu sou justificado. Mas porque eu sou justificado. É exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele nos coloca em nosso lugar. Ele diz, sem medir palavras, sem poupar expressões, você não vale nada. Você merece o inferno de fogo. Sua justiça é trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Não há nada que você tente fazer que vai alcançar o meu padrão perfeito. E eu não aceito nada menos que a perfeição. Por isso eu mandei o único homem perfeito para morrer na cruz por você. Verso 17, vim para cumprir o quê? Os termos morais da lei. Só Jesus alcançou o padrão de santidade da lei. Mas não apenas isso, cumprir tudo aquilo que estava predeterminado que deveria ser cumprido, para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus. Aquele que não viu pecado se fez pecado em nosso lugar. Aquele que cumpriu perfeitamente a lei, cumpriu também a profecia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que fazer então? Diante dessa exigência tão alta, Deus não aceita menos que a perfeição. Diante da incapacidade tão clara do homem em não alcançar
em alcançar o padrão de Deus. O que fazer diante da santidade de Deus e da sujeira do meu pecado? O que fazer? Receber a justiça que vai além de qualquer ação humana. Porque se a justiça do reino de Deus acontece conforme a vida de Jesus, a vida perfeita de Jesus, a justiça do reino de Deus só pode ser recebida através da vida de Jesus. A vida de Jesus é simultaneamente o padrão pelo qual eu e você devemos viver, mas sabendo que não podemos, não conseguimos, a vida de Jesus é o meio pelo qual nós recebemos a justiça que Ele comprou na cruz do Calvário. Avance, por favor, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Texto muito conhecido. Verso 1. Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quem pode experimentar a justiça, que é condição para entrarmos no reino de Deus? Todo aquele que pela fé recebe a justificação que Cristo oferece. E diante dessa justificação oferecida por Jesus Cristo, nós somos capacitados para viver uma vida santa no meio da tribulação, porque fomos movidos e somos movidos por uma viva esperança. Queridos, nada pode ser mais transformador do que isso. A justiça do reino de Deus é a vida de Jesus. A vida de Jesus é tanto o padrão da justiça do reino de Deus, quanto o meio pelo qual nós recebemos a justiça do reino de Deus. Nós sozinhos jamais conseguiríamos, por isso se chama novo nascimento. Quem entra no reino dos céus? O velho homem encharcado das suas imundícies? Não. Mas o novo homem lavado pelo sangue do Cordeiro, esse entra. Esse entra. Nada pode ser mais transformador do que o novo nascimento. Porque alguns estudam a Bíblia a vida inteira e não sofrem nenhum tipo de transformação? Porque a transformação mais fundamental ainda não experimentaram, o novo nascimento. Continuam acreditando que pelos seus méritos, pela sua obediência à lei, ou pelo seu entendimento intelectual do texto bíblico, vão conseguir algum favor diante de Deus. Isso não é verdade. Há pessoas muito mais santas e transformadas pelo Espírito de Deus que não sabem ler do que os doutores em universidades que sabem o texto de cor e salteado na língua original. Isso não desvaloriza o ensino, isso não desvaloriza a teologia, mas isso nos alerta, como Calvino um dia o fez: o verdadeiro teólogo jamais será soberbo. Porque quem estuda a revelação de Deus é confrontado com a sua grandiosidade. Não existe teologia soberba, isso é uma contradição. Talvez você tenha vindo aqui e ainda está na injustiça.
ainda não recebeu a justiça de Cristo Jesus. A justiça daquele que, sendo homem perfeito, viveu plenamente nossa realidade. E sendo Deus perfeito, cumpriu plenamente toda a lei em nosso lugar. Ele mesmo morreu na cruz do Calvário e oferece uma nova vida pela sua ressurreição. A justiça que excede escribas e fariseus é a vida debaixo da graça de Jesus. A justiça do reino é a vida de Jesus. Talvez você ainda não tenha recebido a vida de Jesus. Talvez tenha o seu nome no hall de membros da primeira igreja. Talvez seja aluno da escola bíblica há 300 anos. Talvez tenha um monte de coisa decorada da Bíblia. Talvez tenha o cantor cristão inteiro decorado. Nada disso é ruim, tudo isso é muito bom, mas nada disso adianta. Somente a justificação salva. Somente a ação transformadora de Deus salva. Somente o novo nascimento salva. Se você ainda não foi salvo, mesmo sendo um grande religioso, que você não deixe passar o dia de hoje. Mas que você entregue sua vida a Jesus. Mas se você já foi salvo, fuja de qualquer ensino que não produza transformação, que não produza a mudança que o Evangelho veio produzir. Foge, sai correndo. Você que nos acompanha na internet, talvez pela primeira vez no canal da nossa igreja, procure uma igreja próxima da Bíblia e do Evangelho, não próximo dos achismos do homem. E o verdadeiro Evangelho transforma. Ao mesmo tempo, você, membro dessa igreja, membro de uma igreja fiel ao Evangelho, jamais receba qualquer ensino da palavra de Deus sem quebrantamento. Como abordamos a palavra de Deus? Com oração, com temor, cientes que Deus fala através da sua palavra? Se sim, Deus nos transformará. Se não, a palavra de Deus só servirá para o seu juízo. Que a nossa atenção, nossa disposição estejam totalmente voltadas a obedecer. Sim, a transformação que a palavra produz gera obediência. Tem muita gente querendo interpretar a Bíblia e pouca gente querendo obedecer. Que você interprete-a para obedecer, para nenhum outro fim.